Pai, Deus grande, Deus maravilhoso, toma teu filho nas tuas mãos, Senhor da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor dos exércitos, fala através dele no abrir e fechar da sua boca, Senhor. Coloca palavras de sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça salvadora esteja sobre a vida dele, a unção do teu Espírito, falando não aquilo que o nosso ego quer ser massageado, mas naquilo que nós necessitamos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diz... Obrigado, a paz do Senhor. Amém. Mal desliga. Eita, tá bom, obrigado. Queridos, a mensagem já falada aí pelas duas irmãs é muito sério. A geração de hoje vai ser uma das piores gerações que o mundo já teve. Infelizmente, deveria ser a melhor geração que o mundo já teve, devido a tão grande facilidade de conhecimentos, de tantas tecnologias que estão aí sendo lançadas, né? Uma criança dessa já tem noção do que é um celular, já entra no celular, mexe no celular, dá show em nós que estamos numa meia-idade, né? Muitos de nós não sabem mexer o tanto que uma criança dessa sabe mexer. Nós conhecemos um celular ontem, né? Eles já nasceram com o celular na mão. A extensão do braço dele é um celular de última geração, né? Às vezes tem criança com o celular na mão que eu trabalho há tanto tempo, não tenho condição de ter um celular que uma criança tem, né? Que um pai chega a dar para uma criança, de tão sofisticado, moderno que é, né? Então imagine essa geração de hoje, uma geração que o pai, a mãe diz que tudo é normal, tudo é liberado. Uma geração que as escolas, né, agora adotaram, né, essas medidas cruéis, né? O SUS agora tem liberdade de trocar o sexo, né? Vai bancar até 10 anos, a criança pode trocar, entendeu? O governo liberou esse monte de coisa, está aí agora, um pacote de coisas terríveis para a nação. Então assim, irmãos, eu só tenho a dizer uma coisa, que eu não vou entrar nesse parâmetro, que não é o foco aqui, mas faz parte. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ai, pastor, vamos orar. Vamos continuar orando, sim, mas é misto que isso aconteça. É misto que isso aconteça. O que não pode é eu e você, que já conhecemos a palavra, nos render a essa ação diabólica. Porque senão nós vamos nos tornar igual a mulher de Ló. E você sabe que nesse mundo são poucos que serão salvos. São poucos. Não é a igreja X, Y que vai ser a melhor, que vai ser a salvadora, que vai chegar lá no céu, pastorzão, é o cara. Não. Para começar a história, irmão, se o governo está desse jeito, as igrejas estão piores. Depois que as igrejas tornou-se facilidade, e como eu disse para muita gente, e muita gente que hoje entra na igreja, hoje amanhã já é pastor, já é bispo, já é apóstolo, já é não sei o que. Está faltando título para esses homens, porque são tão santos. Depois que a igreja tornou-se meio de ganhar dinheiro para alguns, depois que a igreja tornou-se profissão para alguns, ser pastor hoje é profissão para alguns. Vir ser crente hoje é hobby para alguns. Vão para igrejas, essas igrejas, megas igrejas, ninguém sabe quem tu é, tu entra, tu sai, tu não sabe quem falou, tu não sabe quem nem o pastor passa por ti na rua, não sabe quem tu é. Só tu que sabe que é daquela congregação X e Y, que está lá, então virou hobby. Mas eu digo uma coisa para vocês,
Jesus vai vir buscar uma igreja dentro de uma igreja. E quem será essa igreja? Jesus é o único que diz que no final dos tempos o joio será separado do trigo. Aí nós vamos saber quem é quem. Você já viu um trigo? Quem já viu um trigo aqui? Já viu? Você já viu um joio? Você coloca o trigo e o joio, você não sabe distinguir quem é o trigo e quem é o joio. Você só distingue ele quando você pega ele. Você pega o joio e amassa na mão, esfrega, não tem uma semente. Você pega o trigo, você coloca na mão, esmaga, você tira várias sementes. É quando se sabe quem é o trigo e quem é o joio. Então vai ter já está acontecendo um grande reboliço dentro das igrejas. Por isso, eu sempre digo, gente, todo mundo aqui tem liberdade de ir ficar onde quiser. Agora vá para a igreja, procure saber quem é o pastor, a raiz de formação do pastor, a congregação do pastor, a família do pastor, a vida do pastor. Procure tomar um café com o pastor, aí você pode dizer, agora eu sou membro dessa igreja. Essas igrejas, irmãos, que a gente sabe de uma agora, lá no Eusébio, que é uma mega igreja, que na sala do pastor tem uma porta reserva, que é a saída de escape. Para ninguém falar, ele termina o culto, entra na sala dele, sai pela outra porta, pega o carro e vai embora, porque é a profissão dele. Tá certo? Então, fica esse alerta aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem no grupo dos pastores, eu vou estar no grupo da igreja, sobre o estudo, pastor Júnior, e fala do rio Eufrates que está secando, né? É o cumprimento da palavra, tá certo? Cristo está voltando. Te prepara, igreja, prepara o que tu tem. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida? O texto que eu quero pregar hoje, o tempo também é mais viável, que eu não gosto de terminar culto fora de horário. Não vai dar tempo, mas eu vou dar o início. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Bota aí, por favor. Estou feliz de estar com os irmãos. Está começando a entrar nos eixos, né? Graças a Deus, Matanduba está com a liderança. Eusébio está começando agora, tá? Tem uma liderançazinha chegando lá. E a gente tem liberdade disso aí. Hoje é a primeira vez, depois que a gente se mudou para lá, e nós estamos saindo assim, no domingo, né? Para a glória de Deus. Isso é uma missão que a gente pegou e não quer saltar. E não vamos saltar enquanto Jesus não voltar e nós estivermos de pé. Amém? O que diz? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Repita comigo bem forte. Vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Ou seja, em Cristo uma pessoa pode ter uma nova vida, independente do seu passado, não importa o que ele foi, ou o que ela foi, o que fez, ou o que deixou de fazer. Mas infelizmente tem muitas pessoas que já largaram, mas infelizmente ainda vivem do passado. O passado é uma coisa, irmão, que muita gente conta com alegria. Quem já viu alguém contando alguma coisa do passado com satisfação? Ah, mas eu era assim. Ah, sente saudade. Uma vez um pastor chegou para mim e disse: pastor, eu tenho saudade do passado. Eu disse: que é isso? Tenho. No passado eu podia fazer festa para meus amigos, eu podia chamar meus colegas para comer uma picanha, né? Para comer um churrasco. E depois que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais isso, né? Ele me contando aquilo com uma satisfação tão grande, irmão. Querido, o que veio depois foi tão terrível, que até eu tive assim dó da situação do amado. Então, Paulo, ele fala dessa ação. Ele pede para que nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que tenhamos na mente essa consciência de Cristo em nós.
eu era, eu fui. Até eu admiro as pessoas, né? Não concordo muito, porque a pessoa às vezes tem um testemunho muito bonito para contar, de uma transformação, e omite, se escondem, né? Tudo bem, é uma opção. Mas tem muitas pessoas que desejariam ouvir um pouquinho do teu testemunho para dizer: poxa, eu sou desse jeito, eu preciso largar e vencer como você venceu, porque é uma maneira de se expressar. É uma maneira de você expressar, dando repúdio àquilo que você cometeu, aquilo que você fazia, e dando ressaltando aquilo que você é hoje, com satisfação, com determinação, com alegria, porque você agora é uma nova criatura. Não contando: e aí, irmão, como é que tá? Eu estou bem, estou assim na igreja, eu não consigo vencer. Não, certo? A gente tem que ter uma satisfação de falar com firmeza aquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. E sabe por que as pessoas não fazem isso, irmãos? Porque devido a o diabo, eu sempre falo, o inimigo das nossas vidas, ele sabe como atuar dentro da igreja. O diabo, ele não está lá fora. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno. E onde é que ele habita? Ele habita na igreja. Ele tenta ser hóspede da igreja, forçado. Ele tenta estar na igreja aonde? Naqueles que são fracos, naqueles que dão lugar, naquele que não luta para ter uma mudança de vida. É nessas casas que ele habita. Por que muitas pessoas não crescem na vida espiritual? Porque as pessoas não vão para frente na vida espiritual? Por que as pessoas estão na igreja há anos e anos e é a mesma coisa? Primeiro, porque não tem uma mudança de vida. Porque continuam cantando aquele mesmo cântico: estou fraco, estou fraco, estou fraco. E não tem força para dizer: agora eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, agora eu sou uma nova criatura. Vamos lá. Mas não, prefere ficar na porta como problema, prefere ficar na porta como empecilho, não se permite ser explorado, não se permite dar lugar a Deus, continua naquela mesma situação, querendo que Deus seja o gênio da lâmpada mágica para poder resolver seus problemas. Mas existe uma grande diferença quanto a isso. O Senhor não está aqui para resolver os teus problemas. Fique triste não, mas é verdade. O Senhor não está aqui para resolver os teus problemas. O Senhor está aqui para te dar vida nova. A partir do momento que você abre espaço, a partir do momento que você deseja, a partir do momento que você dá lugar ao Senhor. O grande problema das pessoas não ter uma vida plena na igreja, porque não dão lugar. Só vão à igreja quando estão prestes a morrer. Só vão para a igreja quando estão com uma situação terrível. Só vão para a igreja quando estão com câncer. Só vão para a igreja quando estão com o casamento destruído. Só procura Deus na hora da destruição. Depois é shopping. Depois é uma vida de passeio. Depois é uma vida de luxúria. Depois e Deus, onde é que está? Se tornam clientes da igreja. Você não precisa ser cliente de igreja. Ainda sai procurando qual é a igreja mais forte. A igreja do reteté? Qual é a igreja mais forte? Você sabe dizer qual é a igreja mais forte? É do reteté, aqueles que dão pulo cambalhota para trás? É aquele que cospe fogo, é canela de fogo? É aquele que sai pulando, pisoteando todo? Qual é a igreja mais forte? Qual é a igreja mais forte? O que a palavra diz? Conhecereis e a verdade vos libertará. Então a igreja mais forte é aquela que vive a palavra de Deus. Porque só a palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso que Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque a palavra penetrou no coração desta pessoa. E quando a palavra penetra no coração de uma pessoa, ela faz divisão com toda a essência do que é, do que era e do que é, do que sou. Sou nova criatura. O
problema é que muitos jovens saem daqui, chegam na rua que moram, são os jovens da rua, não é o jovem da igreja. A irmã vem para a igreja, sai daqui, a irmã até lá fora é da igreja, mas quando chega em casa é a irmã da rua, a irmã do mau testemunho, né? É a irmã sabiá, né? Sabe demais, né? É um para eu, um para tu, um para eu, né? Sabe, não tem aquela vida nova, aquela pessoa que é vista de forma diferente. Por isso que as pessoas da igreja hoje têm um crente e um crente. Quem verdadeiramente você é? Você já fez essa pergunta? Será que eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus mesmo? Será que eu sou nova criatura? Será que as coisas velhas já passaram por mim mesmo? Será que eu não vivo de coisa velha? Quem é que vive de coisa velha? É museu. Você vai no museu, você não vê nada novo, só vê coisa velha. O crente, tudo é novidade. Amanhece o dia, glória a Deus, novidade de vida. Hoje tem uma vida abençoada. Amém? Hoje o Senhor vai abrir uma porta para mim. Aí chegou e falou, não abriu porta quando ele abriu. Se eu estou aqui, porque ele abriu. Amém? Porque Deus, irmão, o problema é que nós, seres humanos, gostamos de ver e pegar. Deus age de forma espetacular, que muitas vezes nós nem percebemos. Mas quando nós chegamos à noite, deitamos no travesseiro na nossa cama, nós dizemos assim, obrigado, Senhor, mais um dia vencido, mais uma porta aberta, porque eu cheguei até aqui. Amém, queridos? E tem 3 decisões que eu vou muito rápido aqui para a gente tentar ver se eu fecho. Onde o livro de Ezequias, aliás, o rei Ezequias, é outro exemplo. Em 2 Reis, capítulo de número 18, do 1 ao 7, quando a gente fala de nova criatura, ele aponta para o rei Ezequias, no texto que eu trago hoje, que diz o seguinte: sucedeu que no 3º ano do rei do ano de Oséias, 2 Reis 18, isso, 1 a 7. Vamos ler? Filho de Ela, rei de Israel, número 2, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que não houve seus semelhantes entre todos os reis de Judá. Porque se chegou ao Senhor, não se apertou o mandamento que o Senhor tinha dado a Moisés. 7. Assim o Senhor, com ele, se conduzia com prudência. Querido, quando a gente estuda essa história do rei Ezequias, a gente fica assim pensando, poxa, ele teve um pai, um dos piores reis. Ele tinha tudo para ser um péssimo rei. Aí a Bíblia fala que, segundo seu pai Davi, mas segundo a casa de seu pai, segundo seus antecedentes, né, os seus antepassados. E ele optou em não ser igual ao seu pai. Ele optou ser uma nova criatura. Ele optou de querer fazer segundo a vontade de Deus. E começou as grandes ações no reinado deste homem que reinou em Judá durante 29 anos. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Que quando nós, por mais que tenhamos maus exemplos, por mais que nós tenhamos sido ou feito alguma coisa do passado terrível, quando a gente escolhe
Ou melhor, quando Deus nos escolhe e nós aceitamos a escolha de Deus, porque existe uma diferença de eu aceitar e eu não aceitar. O problema é que muitas pessoas não querem aceitar a escolha de Deus. Eu venho aqui como profeta do Senhor dizer que Deus escolheu você. Amém? Diga bem forte, Deus me escolheu. Agora eu pergunto para você, você aceitou a escolha de Deus? Porque quando a gente não aceita, a gente não faz aquilo que é segundo a vontade daquele que me chamou. Mas quando a gente aceita, a gente começa a lutar contra a gente mesmo. A gente começa a lutar contra o nosso eu, o meu ego, a minha vontade. A gente começa a lutar contra nós mesmos, não é contra o diabo. O diabo é uma coisa insignificante que está lá fora. O maior luta é contra o eu. O eu gosto, eu quero, eu sou. Mas comigo é assim. Bateu, levou. Então quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolheu à toa, em vão. Ele nos escolheu do jeito que nós estávamos lá no mundo, sujo, envolvido, atolado, melado, sabe aquela coisa bem ruim, bem coisa que não presta. Ele me escolheu. Ele escolheu uma prostituta. Ele escolheu um perseguidor, um cara que matava os seus. Ele escolheu a mim que detestava crente. Ele escolheu você que está aqui sentado, que um dia foi boca do diabo para muitas coisas ruins. Ele escolheu você por quê? Porque Ele vê o que o homem não vê. Ele vê o que está dentro de você. Ele vê que você tem um grande potencial. A grande questão é se é que eu quero que Ele faça a obra em mim. Até eu tento, pastor, até eu venho para a igreja, até eu tento fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Eu vou te ensinar o primeiro remédio para você conseguir. Tome uma decisão. Decida ser diferente. Decida ser uma nova criatura. Mude as suas atitudes. Amém? Mude. Comece a desejar. Eu vou mudar. A minha atitude hoje vai ser diferente. Eu não vou mais ser essa coisa ruim. Eu vou mudar com as minhas atitudes, com a minha maneira de pensar, de falar, de agir. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu pedi que o Senhor me escolheu. Viu como há uma diferença? Deus nos escolhe. Eu vou dar o aval final se eu quero ou não. Porque tem muita gente que fica assim. Está na igreja, aceitou Jesus, está na igreja, mas fica com um pé no mundo, outro na igreja. Um pé no mundo, outro na igreja. Um pé no mundo, outro na igreja. Por quê? Ele está em dúvida se aceita ou não aceita. Sabe, ele está em dúvida se realmente vai ficar firme no Senhor. Ele está em dúvida. Ele não consegue uma atitude, ele não consegue uma mudança de atitude. Por quê? Porque ele não entendeu o verdadeiro chamado de Deus. Essa mensagem de hoje, do livro que nós lemos agora há pouco, em Coríntios, é exatamente para nós entendermos e desejarmos ter uma mudança de vida. Se você não consegue ter essa vontade de ter uma mudança de vida, você nunca vai se libertar das coisas deste mundo. Não queira ser um joio, queira ser um trigo. Amém? Diga para quem está do seu lado, não queira ser um joio, queira ser um trigo. Porque você nasceu para ser trigo. Você nasceu para ser trigo, não nasceu para ser joio. O joio não produz. Joio toma espaço do trigo. O joio quer matar o trigo. O joio quer sufocar o trigo. Depende de você ter uma atitude de mudança. A segunda parte importante dessa mensagem é:
decisão. Ezequias buscou alguém que pudesse ter uma boa referência. O texto que a gente lê, ele fala que segundo a casa de seu pai Davi, ele buscou Davi como uma referência para o seu reinado, para a sua vida administrativa, para o seu governo. Hoje as mães é vestido as crianças de referência Barbie. Está na criança. Olha o poder da mídia. Olha o poder da mídia. Hoje é o carro da Barbie, é o lixo da Barbie, é o carro da Barbie, é o irmão da Barbie, é o pastor da Barbie. A mídia tem um poder tão grande, irmão, que você não tem noção. Então a referência que o seu filho está buscando, a sua filha está buscando a Barbie. Então isso é importante, sério, gente. As crianças até brincam, mas é sério. Que referência você está buscando para ser? Antigamente um filho queria ser igual ao seu pai. Hoje, Deus o livre de ser igual ao meu pai. Tá na igreja igual ao meu pai? Nunca, eu vi isso dos meus filhos. Isso me entristeceu gigantescamente. Se eu fosse um beberrão, né? Fosse um sem vergonha qualquer, isso é igual ao meu pai, né? Tivesse 2 mulheres, 3 mulheres, referência de macho. Eu acho que ser macho e ser mulher, irmãos, é ter caráter, é ser responsável. Eu vejo isso. E isso é o que menos a gente vê nas famílias. Caráter. Às vezes a gente vê esses filmes, essas imagens, né, de famílias, tudo mostrando uma referência terrível. Então a pergunta que eu faço para você: qual a referência você está buscando? Ezequias buscou a referência de quem? Do rei Davi. Meu pai fez um péssimo reinado. Meu pai foi ruim, foi cruel. Meu pai não foi um bom rei. Meu pai escravizou as pessoas. Meu pai humilhou. Meu pai massacrou. Eu não vou ser assim. Isso é uma atitude de quem tem o quê? Uma boa referência. Por isso que o poder da mídia a mídia tem muito poder. Cuidado com o que você bota para os seus filhos. Porque hoje criança não brinca. Criança hoje fica com a tela de celular. Você sabia que essa tela de celular, irmãos, é uma desgraça para a vida do teu filho? Essa luz, ela mexe com o subconsciente. A criança começa a ter aqueles ataques. As crianças começam a incorporar esses demônios que todos eles vêm aqui em jogos que você não sabe e nem entende, porque não foi feito para você. É bom porque você bota lá, brinca lá, você fica, ai que maravilha, mas você não sabe o que está vendo. A criança hoje um menino quer uma bola, uma menina hoje não quer boneca. Não, presente, o que você quer? Um celular. Quero um tablet, mamãe. Eu quero um computador. E o pai dá. Quer se ver livre. A minha esposa dá aula. Meu filho, as crianças, os pais das 7 horas não vão buscar. Tem pai que pergunta: ele não pode dormir aí não? Porque o pai quer se ver livre. Tu sabia que a pior coisa para o pai é quando chega as férias? Tem muitos pais que odeiam férias porque os filhos não tem para onde ir. É dentro de casa. Tá entendendo?
Veja a geração de amanhã. Nosso tempo era bom demais, era bola. Nós não tínhamos como comprar uma bola, fazia bola de meia. Quando a gente conseguiu a meia, porque naquele tempo nem meia tinha. Ninguém andava de sapato naquele tempo, ninguém andava de sapato, era luxo. A gente arranjava uma meia, não sabia como. De repente apareceu uma meia, e a gente pegava essa meia cheia de pano velho, sabe? E começava a jogar no terreno de casa, limpava o terreno para fazer um futebolzinho. E ainda era com as orelhas quentes, porque se a mãe pegasse, o pai pegasse, nenhum pau comia. Hoje não. Entendeu? Então, querido, na minha época a gente se espelhava muito de super-heróis, né? Homem-Aranha, né? Hoje, então, querido, a referência, diga comigo, referência é fundamental para a minha vida espiritual. Procure saber a referência que você está querendo, está seguindo. Quem é? Boa influência? É um bom pastor? É um bom pai? Tem um bom testemunho? Porque tem muitos crentes que só é capa. Sai daqui, chega em casa, bota a capa no cabide. Se você está na calçada, já não é mais crente. Você está na calçada como o pior vizinho, a pior vizinha, né? Crente é aquele que chega em casa, não tem o que tirar a capa, porque a capa dele em si já é o seu próprio testemunho. Amém, queridos? Terceiro e último, porque o tempo já estourou ali, diz o seguinte: Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do passado. Quer vencer, quer vitória? Rompa com as coisas ruins do passado. Enquanto a gente não rompe com as coisas ruins do passado, você é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa que não cresce. Você é uma pessoa que não tem firmeza. Você senta com a pessoa, dá duas palavras, ela volta para o passado. Porque ela não tem passado, lá não sei o quê. Você sendo com a pessoa, não tem uma palavra de positivo, uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de ânimo, é só murmurando as coisas ruins do passado. Mas a mensagem para que possa se completar na nossa vida, de sermos uma nova criatura, é: largue as coisas ruins do passado. Viva o presente de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo é a novela das 6, é a novela das 8, é a novela das 10. Quem te fortalece? É a fofoca, é a mentira, é o ódio. Quem te fortalece? Esse é o problema das pessoas. Vem para a igreja quando dá tempo, quando sobra tempo, quando dá um dia que dá certo, vai. Porque Deus não é o seu primeiro lugar. O seu primeiro lugar são as outras coisas. Então nós temos uma nação hoje que sofre porque não coloca Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nós temos gratidão. Diga comigo, gratidão. Gratidão é uma coisa que eu sempre coloco, está acima de qualquer coisa que se possa imaginar. Gratidão é algo que você já recebeu sem merecer, que você quer retribuir, você quer presentear. Eu estava na igreja essa semana, aí chegou uma jovem, né? Pastor, eu não sei se o senhor vai gostar, mas eu sou tão grato ao Senhor. Dia dos Pais eu fui ali e comprei essa camisa, eu achei linda, parecida com o senhor. Eu disse, realmente, até a cor é a minha. Eu amo azul, né? Aí ela me deu um abraço tão forte, porque ela não tem pai. Tem, mas é um pai, né, distante. E ela disse, o senhor quando veio para cá, o senhor ficou no lugar do meu pai. Sabe, ela me dá um abraço, ela tem 16, 17 anos, sabe? Aí eu abri o guarda-roupa, a primeira coisa que eu lembrei foi
da menina, né? Da irmã. Aí eu disse, poxa, eu não vou estar lá para ela ver o vestido com a camisa que ela me deu, né? Eu sou grato, né? Mas ela me deu porque ela sentiu gratidão. Eu nunca pedi, ei, eu vou fazer aqui tudo por você e tu me dá a camisa no final. Não. Porque a gente faz pelo próximo sem olhar o que se possa receber. Mas o que recebe, ele tem gratidão. E gratidão, irmão, não tem preço. Por isso eu aconselho aos irmãos, Deus, o que Ele fez por mim e por você não tem preço. O que Ele faz, está fazendo agora por mim e por você não tem preço. O ar, diga, eu estou respirando. Quem está te dando? Deus está me dando ar para respirar. Pulmão, diga pulmão. Deus me deu, faz eu receber o ar, Ele passa pelos meus pulmões, abastece o meu corpo e vai. Foi Deus. O sangue que corre em nossas veias foi Deus que permitiu. A vida que nós temos aqui é Deus, porque Deus quiser tirar a tua vida, até o espírito você morre, parou o coração, morreu. Que foi Deus que pegou e tirou a tua vida. E aí? Mas se eu não posso morrer agora porque eu tenho um carro para comprar, eu tenho casa para pagar, eu tenho um filho para formar, eu preciso. Não, Deus. Gente, o problema é que o povo não quer saber disso, que se quer Deus, por isso que não coloca Deus em primeiro lugar em coisa nenhuma. O emprego que você tem é Deus que te deu. A casa que tu tem, tudo que você tem à sua volta foi Deus que permitiu. Você não tem mais por quê? Porque você não sabe ser grato a Deus, não reconhece que foi Deus, acha que foi o seu esforço, seu entendimento, sua sabedoria, suas amizades. Mas escuta uma coisa, é Deus. Porque nós estamos vivos, porque é Deus. Ele só quer uma coisa, diga aí, Ele só quer uma coisa, irmão. Diga aí, diga, irmão, Ele só quer uma coisa, reconheça que é. Porque Ele tem muito mais para fazer pela sua vida. Você está imaginando. Se você pudesse imaginar o que Deus tem para te entregar, você estava dando. Mas por que, pastor, tu recebe? Porque muitos são ingratos. Muitos não querem reconhecer. Muitos não entendem o que é o projeto de Deus. Acha que nasceu para morrer de trabalhar. Para morrer de trabalhar por alguém que não reconhece. Porque o patrão, quando não quer mais você, ele diz, despede essa pessoa, manda embora. Ainda pega o teu fundo de garantia, bota no código 13, tu não recebe. Mas Senhor, fiz tanto, problema teu. Eu paguei para você fazer. Aí você começa a lembrar, quantas vezes eu deixei de ir para a igreja porque eu tinha que atender um infeliz desse, né? Quantas vezes eu planteei com Deus, eu não vou hoje não, tu entende, né, Senhor? Mas o pastor quer todo mundo na igreja, não é não. A gente quer as pessoas na igreja porque é satisfatório para nós saber que você veio para agradecer a Deus. Para chorar, aqui é a casa do Pai. Aqui você tem liberdade de chorar, de alegrar, de bater pau. Esse trabalho foi feito hoje, foi de gratidão. Parabéns pelo trabalho. É levar o jovem a um momento de gratidão, saber que ele está numa melhor fase da vida dele. Então coloque isso na cabeça. Bota o 2 Coríntios, por favor. O primeiro versículo que a gente começou aqui. Eu termino, porque o tempo estourou. Diz assim, 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixe Deus se fazer novo na sua vida. Esse Deus velho
Esse Deus velho, rabugento que você associa, esse não existe. Mas coloca o Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová ensina a sua vida. Ele vai ser sempre o Deus atual. E você sempre vai ter uma nova vida. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Termino aqui. Tentei ser o mais rápido possível. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, quero agradecer essa rica oportunidade. E peço ao Senhor que o Senhor conduza a mente e o coração e nós sermos uma nova criatura, Senhor. Vivemos em momentos tão difíceis. Estamos vivendo uma transição do país, uma transição do mundo, onde nós sabemos que o final de tudo isso é destruição, Senhor. A tua igreja não tem falado da tua volta, mas o Senhor está voltando. O Senhor vai arrebatar um povo entre um povo, Senhor. Esse povo é aquele que é nova criatura, aquele que tem a vida transformada pela tua palavra, Senhor. Que nós venhamos entender que o verdadeiro chamado é estar em ti, é fazer a vontade, é ser grato, ter uma vida de gratidão ao Senhor. E eu sei que tudo isso é possível quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Se nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós nunca vamos ter, meu Deus, essa vida nova. Mas se colocamos, sim, todo dia será novo. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.